Me chamo Amanda Marinho Andreto, sou aluna da graduação de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ações Afirmativas, com a orientação do professor Leandro Pereira Gonçalves, no projeto denominado Sistematização do Integralismo no Sigma, Jornais Reunidos, que visa estudar a imprensa periódica que popularizou a ideologia integralista, tendo em vista que foi por meio desta que os ideais nacionalistas do fascismo brasileiro chegavam até a população. A ação integralista brasileira surge em 1932, com o Manifesto de Outubro que fora estruturado por Plínio Salgado e lido por ele no Teatro Municipal de São Paulo. Porém, antes mesmo de 1932, os ideais integralistas já haviam sido divulgados por Plínio Salgado por meio da realização de conferências na Faculdade de Direito e principalmente através do periódico A Razão. Este jornal surgiu no início do ano de 1931 e tinha como um dos principais membros Plínio Salgado, que escrevia a coluna Nota Política. O periódico tinha como função propagar ideias baseadas no nacionalismo romântico e conservador. Diante disso, torna-se perceptível que uma das principais táticas do movimento integralista, desde seus primórdios, foi a utilização da imprensa como instrumento de doutrinação, objetivando atrair novos militantes para o partido. A constituição propriamente dita da ação integralista brasileira foi dada de forma gradual, entre os anos 1932 e 1937, período em que o movimento esteve na legalidade. A primeira fase, que se destina aos anos de 1932 até 1934, foi marcada pela construção da ideologia integralista e pela organização do movimento enquanto uma instituição política. A partir daí, houve a consolidação do movimento e a sua significativa expansão, ocasionada em parte pela ampliação da imprensa integralista em níveis nacional, regional e municipal. Foi somente no ano de 1935 que o movimento integralista se transformou em um partido político, sendo registrado pelo Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, podendo então participar do processo eleitoral daquele ano, porém foram impedidos devido ao golpe que instaurou o Estado Novo. O discurso integralista se pautava na construção de uma cultura nacional, trazendo preceitos de um nacionalismo extremado e enfatizava que o objetivo final do movimento seria a construção de um Estado integral, o qual se voltava à questão da totalidade que se encontrava presente no fascismo. Assim, tanto a escrita quanto a simbologia tinham como propósito atrair novos militantes para o movimento, além de doutrinar os camisas verdes, passando uma imagem de plenitude da A e B. Desse modo, a simbologia e a imprensa foram importantes instrumentos utilizados pelos integralistas, a fim de atingirem os seus objetivos. Diante disso, criou-se no ano de 1935 o Sigma Jornais Reunidos, que tratava-se de uma associação jornalística. Esse consórcio contava com a reunião de 138 periódicos, os quais estavam espalhados por todo o território brasileiro. O objetivo central dos jornais integralistas era a expansão da doutrina do movimento, mas este material também continha assuntos relacionados a aspectos políticos nacionais e internacionais. Dessa forma, o projeto de iniciação científica se pautou na catalogação do jornal Ofensiva, periódico que compunha o Sigma Jornais Reunidos. Os dados deste jornal foram coletados e organizados para que depois fosse produzida uma planilha no Excel, para que a coleta de dados fosse realizada. De forma minuciosa, cada página foi catalogada com as principais informações, como a data, a edição, o número da página, o título, um breve resumo e as palavras-chave. O objetivo é possibilitar uma ampliação do alcance desses periódicos, ajudando ao pesquisador a localizar a temática que precisa de forma prática e também que ele consiga ter um breve conhecimento sobre os assuntos tratados, o que também fomenta novas pesquisas. Além disso, o projeto também contou com a realização de um grupo de estudos, o qual teve como propósito a construção de um apoio teórico que auxiliasse na investigação dos periódicos. O desenvolvimento de pesquisas particulares também foi resultado deste projeto de iniciação científica. Durante o caminhar do projeto, despertou em mim o interesse em saber mais sobre a dinâmica do movimento integralista na cidade de Barbacena, a qual se encontra situada no estado de Minas Gerais. Questiono se houve diferenças entre o movimento integralista nacional e o movimento barbacenense, principalmente no que tange à simpatização ou não com a política oligárquica. Para concluir, gostaria de agradecer ao professor Leandro Pereira Gonçalves, ao Laboratório de História Política e Social do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora e ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica pela oportunidade.